tá gravando, entendeu? E depois eu edito. Ah, é? Não tem problema Depois nenhum. você vai cortando. Eu vou cortando e vou... Eu sou boca suja, eu falo palavrão. Não tem pra problema. Você vai ter que fazer um... Senão vai desmonetizar esse troço aí. Não tem problema nenhum. Oi? Você quer aparecer também? Você quer aparecer também? Você quer ir um pouquinho mais pra lá? Aham. Por mim não tem problema. Se quiser... Aqui, Dani. Aí a gente vai conversando e depois a gente corta, entendeu? Aham. Tipo, fica bem de boa. Beleza. Se deixa... E aí? Bom, fale pra mim. Bom, fale pra mim. Quando eu te convidei, assim, pra falar sobre depressão, cara, o que veio na tua cabeça? Porque eu sei que surge... Não sei, é que assim, eu tive depressão também, entendeu? Então eu sei que em alguns momentos é difícil a gente até falar. Tem a fase que a gente quer se recolher, que a gente não quer conversar com ninguém, que a gente só quer simplesmente ficar ali no na nossa caverna e, tipo, um mundo que se exploda. Sim, né? É isso mesmo. E aí tem um momento, pelo menos pra mim, teve um momento que eu me olhei no espelho e eu falei, cara, eu tenho que sair dessa. Sozinha ou não sozinha, mas nesse momento eu não tenho ninguém. Como é que eu faço pra sair dessa? E aí teve um outro momento que eu consegui me abrir com as pessoas sobre isso. Porque vinha muita culpa, muita vergonha, eu tinha medo de falar, eu achava que era ridículo eu passar por aquilo. Ou que você acha que tá reclamando só, estou reclamando. Exatamente. Então, como é que foi, assim, a situação de, em primeiro lugar, falar sobre isso e, em segundo lugar, no nosso caso, de você não ter problema, assim, de abordar esse assunto e, de repente, ir parar num canal de rede social? Sim. Olha, eu vejo esse assunto em específico, essa questão, ela é muito inerente a quem a gente é dos últimos, 200 anos. Porque assim, primeiro quando você me chamou, eu falei, porra, uma oportunidade massa de falar um pouco sobre isso, que assim, a galera negligencia, virou meio que um caça-bruxas, que é tipo... aquela questão de ou você tem que ser super sensível, você tem que largar totalmente de ser ser masculino, você tem que ser totalmente assim, dessa maneira, porque senão você vai assustar as pessoas, você vai ser grande, mal e malvado, e é isso. Ou não, ou você tem que por um todo o oposto, vestir uma armadura e não mostrar nada pra ninguém, porque ninguém liga pra você, ninguém liga pros teus sentimentos, e tem que chorar pras paredes mesmo, porque na verdade ninguém vai te ajudar, e é essa porra mesmo. Então são dois extremos, eu sempre vi isso, e que o mundo não é esse 880, né? E quem vai poder ditar quem você é e como você se sente de verdade é só você mesmo, seu eu, né? De modo geral. E eu, ao decorrer da vida, como todo mundo, teve esses altos e baixos. E a diferença é que os altos e baixos, cada pessoa lida com os altos de uma maneira e cada pessoa lida com os baixos de uma maneira. Com o contexto social do qual ela é inserida, da qual ela vem também, tudo que aconteceu com ela é o que vai moldar como ela vai lidar, como ela vai reagir. Então, por exemplo, no meu caso, eu consigo identificar épocas da minha vida por cheiros, né? Cheiro traz muita lembrança. Uhum. E que traz também exatamente os momentos que eu sei que eu tô entrando em depressão, que eu estou em depressão, que eu tô conseguindo escalar de volta, que eu tô saindo. Eu sei exatamente os passos disso. Nunca precisei ministrar remédio. Pra mim, eu acho isso uma vitória. Apesar de que, sim, é muito mais fácil você utilizar. Porra, faz parte da ciência, né? É ciência, se dá pra usar, utiliza, é mais rápido. Mas eu sempre tive esse medo de ficar dependente de algo externo para poder me tirar disso. Uma vez que eu tive ciência que eu tinha isso. E, cara, venho desde lá acho que isso se apresenta com os acontecimentos de infância que refletem depois na adolescência. E daí
aquela velha história, negligenciado na adolescência. E ali é bem nessa fase que você está formando o segundo caráter, né? Que você quer ser inserido, que você quer ser aceito, que você quer se encaixar, que você começa a interpretar algumas coisas de maneira errada. Ou não, você interpretou de maneira certa, mas alguém vem e tenta martelar outra coisa na sua cabeça e você aceita aquilo como verdade. E é o caso, por exemplo, quando você, que é muito clássico, né? O teu primeiro love. O primeiro love é tudo muito intenso, é tudo muito, ai meu Deus, é tudo, nossa, uau, caramba, nossa, ela me deu um beijinho, uau, Só vai. Uau. E tipo, nossa, meu Deus, ela me deu um toco, né? Eu tô falando no modo do menino, no lado do menino, assim, nossa, levei um toco, meu Deus, é a pior coisa do mundo. E eu acredito que é pro outro lado também. E foi tipo, meu Deus do céu, e vamos escutar Evanescence, né? Vamos escutar aqui qual mais? Nossa, Guns, vamos, né? Qual que é o nome daquele? Rain, do Guns. Nossa, tem demais isso de chorar, meu Deus do céu. E não sabia interpretar esses sentimentos, né? Que normal, ok, faz parte da vida. Mas não tinha ninguém pra chegar e falar, ó, irmão, porra, legal, massa, você levou um toco e pá. E agora, vamos continuar. A questão é que, às vezes, como é químico, é gostoso ficar na bad. Às vezes, não sei se você teve essa... Tem um momento que é gostoso ficar na bad. A bad traz um vício. A bad traz um vício, você começa a achar gostoso, porque você começa a se dar liberdades. Que fala, quer saber, eu tô na bad mesmo, eu vou arrebentar de comer esse botão de sorvete aqui, foda-se. Ah, eu tô na bad mesmo, eu não vou estudar o que eu tenho que estudar. Tô na bad mesmo, eu não vou treinar. Tô na bad mesmo, deixa eu ficar triste, eu quero ficar triste, eu quero ser triste. Aí vem a outra parte que é o mais perigoso e que também ninguém vem pra te avisar, falar, irmão, isso é perigoso, quando as pessoas começam, não vem pra te ajudar, falar, cara, vamos sair dessa porra aí, para com essa merda. Mas vem, tadinho, vem te pegar no colo. É normal, a gente quer pegar as pessoas no colo. Normalmente quem tá mais forte, quem tem uma boa índole, quem tem essa, vem te pegar no colo. Aí, nossa, aí a gente começa a entrar nesse ciclo. Peraí, então quer dizer que se eu tô na bad, eu tô ruim, eu me sinto triste, vem alguém me pegar no colo, então é bom ficar assim. Então eu vou ficar assim. Só que você começa a cavar pra baixo, você bateu no fundo do poço, você começa a cavar pra baixo, e quando você vê, não, eu quero parar de sair assim. Aí quando você vê, você já não tem mais vontade de sair, você não tem mais vontade de nada, você só se sente daquele jeito, você começa a ter vontade de chorar todo o tempo, e daí fala, pô, mas não vem ninguém me salvar, pô, mano, cadê a galera que vem me pegar no colo? Mas cadê? As coisas começam a perder o sabor, começam a perder e você já não sabe mais como voltar naquele caminho que você foi. E daí do nada vem vontade de chorar no banho, vontade de chorar antes de dormir. No meio do dia você vai trabalhar, ou isso para um adolescente, né? Eu lembrando isso na adolescência. Puta, tem que ir pra aula, ai que vontade de chorar no ônibus. E você não sabe o que está acontecendo mais. E caraca, velho, e agora? Né? Tudo por negligências. De não ter ninguém, primeiramente, a parte do menino, né? Que é a velha história de boys don't cry, né? E se você chorou ou pego chorando, vai ser zoado. Você é zoado mesmo. Existe uma crença, né, de que, em primeiro lugar, o homem não chora. Em segundo lugar, se o homem estiver num estado assim, triste, melancólico, depressivo, ele é fraco, né? Ele é fraco. É sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza, de fato. Né? Mas se ensina isso ou é algo que... É meio inerente. É meio inerente. Por quê? Eu vou falar o lado ruim, o lado bom e o que eu aprendi. Né? Tem vários lados em relação a isso. Né? A Arita vai ver eu falar umas paradas aqui que ela nunca... Porque ela nunca me entrevistou, né? Não sabe, não vai saber mesmo. Que assim, ó. Primeiro, é ensinado que é ruim, é feio e tipo, homem não chora através da zoação. Desde pequenininho, né? O piá chorou, ele caiu no chão, diferente da menininha que o pai vai lá, ou a mãe vai lá, meu beijinho, vem cá, não. Comigo pelo menos, vai, levanta daí que o menino não chora. Engole o choro.
Aí você, mas você, pô, quer um colo, quer um carinho, já gera aquele sentimento do desamparo, que você acaba aceitando como normal. E quando alguém te ampara lá na frente depois, Você acha estranho. o bagulho liga, você acha estranho, você fala, nossa, que gostoso ser amparado. Que isso? Que isso? Aí beleza, você começa a engolir ali. E você guardou aquela porra. Nós somos banco de dados, né? Você guardou aquele negócio. Exatamente. Né? A gente é banco de dados, cara. Você guardou aquilo ali, engavetou e tá lá. Tá lá. E pra você tirar? E pra tirar, faz como? E daí começa lá atrás. Aí, escolinha, amiguinho, aí acontece alguma coisinha na escolinha, você cai, ou fica triste, ou alguém vai lá e derrama coisa no seu, sei lá, em qualquer situação que você fica triste, dá vontade de chorar e você começa a já querer engolir o choro. Ah, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Aí você, puta, constrangimento. Tô com vergonha de chorar. Primeiro que você entende que é feio chorar. Segundo que você entende que é vergonhoso chorar. Isso já na infância para pré-adolescência, né? Na formação do caráter do cabra, né? Então é ensinado já essa questão. Só que nunca ninguém chega para você e fala, filho, chora. Mas chora tudo que tem para chorar agora. Passou? Agora fala pra mim o que aconteceu. Por que você tá chorando? Ah, porque eu caí. Beleza. Você levantou? Tá doendo ainda? Beleza, vem cá, vamos fazer um curativo. E agora? Ah, tá chorando por quê ainda? Ah, não sei. Tá. Então vem cá. Até você parar de chorar. Ninguém nunca fez isso. Né? Não pelo menos comigo, né? E é um movimento que eu tenho percebido que tá acontecendo agora. O pessoal tá conscientizando em relação a isso. Não existe uma, digamos, uma educação, não existe, a gente ainda não tem o hábito de ensinar que isso é normal. Uma frustração, você vai passar uma frustração, você vai passar por situações e tá tudo bem. Ninguém te ensina a lidar com o sentimento. Exatamente, não existe uma educação emocional. Devia ter uma matéria de educação emocional na escola, na faculdade. Eu acho de sim. Mas é porque olha que louco, né, cara? Tudo tá ligado na nossa formação lá atrás de caráter, quando a gente é pequenininho e tá tudo ali, cara, porque a gente não tem filtro nenhum. E é totalmente negligenciado. E a gente cresce e fica todo cagado, né? Fica todo cagado. E aí a gente não aprende a fazer isso. Não. Nós não aprendemos a fazer isso, a grande maioria. E aí vem um segundo ponto que eu quero te pedir. Porque aí depende só da gente. A gente não tem isso quando a gente é pequeno. Mas algumas pessoas, enquanto vão crescendo, vão se tocando disso. Né? Ah, existe uma crença, peraí, tem alguma coisa errada, não, peraí, como que eu posso lidar com isso? E aí eu começo a fazer o quê? Eu vou em busca de conhecimento. Tem gente que vai em busca de conhecimento por meio de uma crença, de uma religião, tem gente que vai em busca de conhecimento por meio de livro, tem gente que vai viajar, vai ver o mundo, tem gente que vai sentar com o senhorzinho da esquina e implorar para ele passar o conhecimento. Como, na tua visão, como que o autoconhecimento, porque eu sei que você é uma pessoa que procura ter isso na vida, como que o autoconhecimento te ajudou nesse sentido? Tipo, foi através, eu percebi que tem alguma coisa errada comigo, isso pode ser depressão, fui atrás, li livro e tal, e aí eu consigo sair disso sozinho, por meio desse conhecimento. Como que o autoconhecimento ajudou você a gerenciar a primeira vez, a segunda vez, não sei, né? Cada vez que vem bater na tua porta, assim, esse sentimento de queda, sabe? Bom, como isso é muito pessoal, tem que dar um contexto, né? Primeiro que minha vida é dividida mais ou menos em 3 partes, assim, eu divido ela agora em retrospecto. Teve a minha infância, eu fui uma criança muito negligenciada, eu sou o primeiro filho de uma criança de 14 anos. Né? Minha mãe tinha 14 anos quando eu nasci, então eu fui criado basicamente pela minha avó, que na época já tinha 50 anos, né? Então pense em 1993, uma pessoa de 50 anos que veio diretamente da roça, uma criança de 14 anos e quem sustentava todo mundo era o meu avô, ganhava salário mínimo. Então pensa como era, né? Então vamos lá. Fácil não, né? Não era nada fácil. Então vamos lá, então foi aquele crescimento ao vamos lá, vai indo. Vamos
dá uma mamar coca, dá mamar leite, mamar de vaca. Eu tomei leite de vaca quase recém-nascido já. Comi o que dava, tinha, ou que dava na telha dele. Puta, esse é gostosinho, então vou dar pra ele. Então fui uma criança bem doente mesmo. Cresci bem doente. E eu lembro, agora eu tenho flashes do prézinho. Eu não fiz pré, eu fui entrar pra escolinha, fui saber o que é escolinha. Eu, um belo dia, acordei 6 anos de idade, pum. E eu lembro que eu acordava, eu tava na escola. Acordava, entre aspas, assim, mas eu tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que era pra fazer? Eu lembro de virar pra coleguinhas ou pro professor que tava passando alguma coisa no quadro. O que era pra fazer? O que é pra fazer? Ele, poxa, mas tu é burro, né? Os coleguinhas, não vou te falar o que é pra fazer. E eu tava ali o tempo todo. E eu, pra você ter ideia, isso, primeira série, segunda série, terceira série, eu tive hepatite. Eu sempre fui anêmico, bem anêmico, bem fraco, daí eu desenvolvi hepatite. Na mesma época eu desenvolvi uma inflamação horrível no ouvido e junto veio uma varicela. Quase morri. Nossa. Nessa época aí. Rodei de ano porque... E era colégio público, né? Rodei de ano porque não tinha como. Fiquei acho que 6, 7 meses de cama. Não tinha como manter no hospital. Era em casa e minha avó rezando em cima de mim. Comi doce pra caramba nessa época que o médico falou, dá doce pra espiar, né? Dá doce pra espiar. Acho que eu tava inteiro amarelo, assim, sabe? Tem que dar doce pra espiar. E eu voltei. Voltei, né? Aí eu voltei. E a mesma coisa. Não conseguia aprender, não ia... E vamos, daí eu comecei a odiar estudar, porque eu não conseguia aprender, ninguém sabia me ensinar, e eu ia conselho, porque eu sempre fui muito bonzinho, e apanhava pra cacete no colégio público de vila, e então pense, eu apanhava pra caramba, eu não sabia nem por que tava apanhando, eu acho que eu irritava as pessoas pelo meu jeito, assim, era aquela criança, era eu apanhava pra caramba, só que por outro lado, isso, tipo, me deixou resistente, assim, eu aprendi a apanhar de várias pessoas ao mesmo tempo. É isso mesmo. E teve vezes, inclusive, que eu tive que sair, eu aprendi a correr, né, depois, né, ali lá pra quarta série, quinta série, e aprendi a correr. E já teve vezes que minha avó tava me esperando, já sabia que eu ia vir correndo, e ela segurava a galera, já teve vezes dela saindo de facão na rua pra separar o negócio. Já teve vezes. Aí entra a segunda parte, que já é minha pré-adolescência infância pra pré-adolescência. Foi quando eu falei, cara, chega, eu quero aprender arte marcial. Eu sempre eu cresci vendo Dragon Ball e filmes do Jack Chan, e é isso, sabe? Na sessão da tarde. Falei, cara, eu quero aprender arte marcial, eu quero aprender a me defender, eu nunca mais quero apanhar na minha vida. E, pelo amor de Deus, e um dia eu passei na frente da escola de Kung Fu, né, de arte marcial. Eu tinha 11 para 12 anos mais ou menos, 2006, 11 para 12 anos, e foi em setembro, foi no mesmo aniversário. Eu falei, pedi de presente de aniversário pra minha avó, achei uma academia lá e tal, vamos comigo lá, eu quero de presente de aniversário, você me matricula, nem que eu faça um mês. Tem como? Foi lá, conversou, comecei a fazer a aula, me apaixonei, então minha rotina, de partir daí... era ir pro colégio de manhã e depois eu ia pra academia de tarde. E ficava lá. E eu não me ligava com meus coleguinhas, assim, com a criançada, eu não me ligava, eu não gostava de... Primeiro eu odiava todo mundo que tava lá dentro. Tinha tudo pra entrar com uma Uzi dentro do colégio, entendeu? Uhum. Fazer um mass shoot, tinha tudo. Tava certinho, setado pra isso. Porque... Anos depois, já adiantando a história, na época já do quartel, eu descobri que eu tinha TDAH. Nível retardado, e eu tenho um nível de dislexia. Eu inverto as palavras, eu como as palavras, o meu raciocínio, inclusive antes, assim, eu raciocinava tão rápido, então eu falava uma frase e depois eu nem me tocava que eu tinha falado metade dela. Então, às vezes as pessoas ficavam... Sim, moleque retardado, né? Só que quem que me levou? Eu tive que me levar depois, né? Enfim, nessa época, e foi por causa da arte marcial e por causa do pessoal que começou a, entre aspas, aí, cuidar de mim, e que era um pessoal já mais letrado. Mas bem pra frente, eu fiz amizade com a galera já... os mestres ali já eram todos de 22, 23, 24 anos. Quando eu tinha 12 anos,
eles viraram meus amigos. Então eu comecei a conversar com eles. E essa arte marcial, né, no caso seria o Paco Chuan, ela é uma arte marcial interna. E eu não sabia, eu só queria aprender a lutar, só não queria, sabe? Essa arte marcial, ela ensina muito filosofia. E em tese, filosofia chinesa, já desde lá... Agora, nossa, tinha na ponta da língua o nome do cara. O Tung Lao Tse. Muitas crônicas de Mao Tse. E muita coisa sobre os 8 trigramas, yin yang, os 5 elementos, a filosofia por trás disso, como é o universo regido através da energia, o que é energia na visão do chinês. E isso combinado com a arte marcial, e isso começou a abrir minha cabeça, e sabe? E a questão do autoconhecimento, tem tudo a ver com a questão do artista marcial, que ele tem que estar sempre buscando se capacitar, e o verdadeiro inimigo é ele mesmo, e o verdadeiro inimigo está dentro da nossa cabeça, não é quem está lá fora. E esse tipo de coisa começou a ser, eu comecei a consumir isso, comecei a respirar isso. Então essa questão de buscar autoconhecimento, uma coisa que eu não sei que está acontecendo de errado comigo, que eu sinto, a questão das emoções, esse foi o pontapé. Primeiro, porque eu levei muita sorte ou muito azar, porque os meus instrutores na época eram pessoas que gostavam muito dessa parte teórica e conversavam muito comigo em relação a isso. E muito azar, porque um desses instrutores é um ex-operações especiais da Força Aérea, que ele teve toda essa vivência, militarismo e tal, encontrou essa arte marcial e entendeu, né, isso também. Então ele vivia isso de maneira muito intensa e absorveu isso para ele, né. Segundo ele, eu também tive, ele fala, né, se for conversar com ele, fala, cara, eu tive meu lado negro, se quiser saber, todos tivemos. Eu soube o que é o meu lado negro anos depois, já lá no exército, sei o que é meu lado negro, conheci, encarei ele. E essa questão do autoconhecimento foi a partir daí que eu comecei a digamos assim, não correr atrás, mas a já saber, olha, eu tô assim, então eu tenho que mudar. E essa arte marcial, né, esse conhecimento chinês, ele se trata de mudança. Água parada fica podre. Água é vida, mas se ela estiver parada, ela apodrece e te mata. Então você tem que estar sempre em movimento. Então se você está estagnado, está em movimento, se você veio para baixo, você tende a ficar parado, se movimente. E começa aí, né? Claro que daí depois vem mais conhecimento, mais modos assertivos de fazer certas coisas, de me entender e ter essa questão de entender depois. Eu fui entender depois o que é gatilho, né? O que me dava gatilho, o que me derrubava, o que não me derrubava, o que me erguia, né? Onde eu poderia me apoiar. A Ari, nessa última vez que aconteceu, eu olhei pra ela assim e falei, olha, tô entrando em depressão. Quais foram os sinais, assim, pra você, como que você identifica? Quando que você sabe, cara, é aqui, é esse o gatilho, tem que começar a prestar atenção nisso? Veja, todo ser humano, todo mundo, a gente se depara com frustrações. Certo. No trabalho, no amor, né, na questão de achar alguém, ter alguém. A maioria das pessoas tem essa questão, esse problema, né, de se relacionar, às vezes acha que é a pessoa certa e se quebra. Tem várias coisas, mas o grande ponto, ele converge para aquela questão de expectativa, geração de expectativa em excesso, depositar sua felicidade em uma única coisa ou deixar sua felicidade, essa concepção de felicidade na mão de um terceiro, né? Você delegar sua felicidade para algo ou alguém. Exatamente. E esse algo ou alguém das expectativas de felicidade que você tinha gerado antes, simplesmente ou jogar fora, ou na verdade não jogar fora, não atender, né? Não atender aquelas expectativas de felicidade, e isso é onde começa a convergir para tudo isso. No meu caso, como eu fui
venho dessa origem mais humilde e eu sempre tô buscando, falar, cara, eu quero sair disso. Eu odeio ficar sem dinheiro. Acho que todo mundo odeia ficar sem dinheiro, mas eu particularmente odeio muito ficar sem dinheiro. E sempre trabalhei pra caramba. Sempre tenho o máximo. Meu problema é quando eu boto muita energia em algo, e eu botava isso antes, isso foi a última entendimento que eu tive, que eu botava demais, apostava minha felicidade em algo que poderia dar errado. E quando dava errado esse troço, eu começava a decair. E eu sei que eu sou um cara muito disciplinado. Eu sou disciplinado, né? Eu tenho essa autodisciplina. Eu sei fazer coisas que não me agradam, mas que eu sei que vai me trazer um resultado futuro. Leia-se. Passar horas na academia sofrendo. Passo. É pra correr 1 hora, vou correr 1 hora. Ah, não é pra correr 1 hora, mas é pra alcançar uma meta. 20 km, 25 km. Eu vou correr, nem que eu chegue andando, mas eu vou fazer, eu vou cumprir a meta. Eu sei que me deu gatilho, eu desandou uma coisa, eu começo a ficar indisciplinado. É automático, e eu não vejo, eu começo a me dar vantagens, assim. Eu começo a me roubar. Ah, hoje eu não vou fazer tal coisa. Ah, hoje eu não. Ah, hoje eu vou pensar em outro negócio. Aí eu começo a quebrar rotinas, começo a não fazer. Isso eu acho que deve servir para qualquer pessoa, né? Eu tô falando da minha experiência. Não é para comer algo em relação à comida, por exemplo. Eu desconto muito em comida, eu percebi isso, que eu desconto pra caramba em doce. Nossa, eu como igual um... Isso tem a ver também com a hiperatividade e ansiedade também, que eu desenvolvi por outras questões também. E os gatilhos são, primeiro, essa questão mais de geração de expectativa em algo ou em alguma coisa, não dá certo e eu ficar assim, lisinho igual uma garrafa de coca. E esse é o meu problema, porque eu gosto de arriscar, né? Aquela velha história de quem arrisca muito, ganha muito, arrisca pouco, ganha pouco. E eu não quero uma vida morna, né? Eu não quero ter aquela vida linear. Eu entendo que é altos e baixos, mas se for para ter altos e baixos, vamos fazer uma montanha russa esse negócio aqui. E eu tô entendendo que isso pode ser destrutivo, viver esses altos e baixos de maneira muito intensa, porque o baixo às vezes eu posso não voltar, eu posso não ser quem eu sou, né, naquele momento, não posso ter quem eu tenho do meu lado naquele momento. E dependendo dos precursores da equação, pode dar muito errado. Eu vou te dar um exemplo. Acho que assim, piá, garoto, a gente é mais delinquente depois de uma certa fase. A gente tem um cromossomo que a gente é burro, assim, a gente é idiota. Vamos ser sinceros, assim, a gente é mais... Isso é mais inerente a gente é mais retardado mesmo, tá? Assim, arrisca mais, joga mais, ó. Só que daí a mulher, a companheira, o companheiro no caso, se ela for uma pessoa mais cabeça, mais pá, uma pessoa mais foda, ela vai vir, vai se ligar e esse cara vai ser catapultado lá pra cima, sabe? Ele vai decolar. Mas se for uma pessoa, uma companheira, digamos assim, que tem os mesmos problemas, ou piores, mal resolvidos, e reflete esses problemas nessa relação, ou esse cabra aqui, que já é retardado por natureza, tá num meio onde só tem retardado, ou tem outros piores que ele, nossa, ele acaba de ir pro fundo do poço. E eu sei disso porque eu já pensei em enfiar minha moto debaixo de um caminhão, devido a um relacionamento com uma pessoa assim que se ligou a esse cromossomo que é... A tomadinha, né? Que já é pancada e terminou de ir pra baixo. E eu quase enfiei assim, de verdade. Pensei, quer saber? Já não sobra nada pra mim mesmo, não tô nem aí. 120 por hora, BR, não vai sobrar nada, não vai nem doer. Aí eu comecei a pensar já por causa mesmo, cara, esse pensamento não é meu. Tem outras coisas, a vida continua, calma, passou. Mas eu pensei.
E isso me assustou muito, porque eu nunca tinha pensado até então em estar em tamanho sofrimento, em estar em tamanho fundo do poço, em estar tão mal, tão ruim, tão cansado de chorar todo dia, toda hora, porque eu só queria que aquilo acabasse o mais rápido possível. Então sim, é uma fuga, é um escape, né? Mas antes de eu fazer, eu tive essa lucidez, falando, nossa, calma, dá pra aguentar mais um dia. E voltar pra casa, tremendinho, nossa, cara, e pensar sobre isso. Mas isso, tem gente que não tem essa sorte, né, de pensar, né, sobre Tem isso. gente que age no impulso e vai no Vai, impulso. e só vai, E só vai. vai. Qual que foi a diferença dessa vez, assim? O que te fez sair, ser resgatado? Tipo, qual que foi o impulso pra você sair dessa última vez, assim, pra melhor? Essa última vez, essa última vez que aconteceu, né, que nem, né, você já contextualizou, né, a gente se conheceu na Decathlon, pô, eu tinha um empreguinho maneiro ali, né, era maneiro, pá, e tal, ganhava o quê, dava pra projetar uns projetinhos, pá, mas eu sempre tive essa parada em mim de eu quero mais, eu quero poder proporcionar mais. Na época já assim, sempre tive esse projeto de ou ser polícia ou voltar, né, pra vida militar, né? E isso deve ser engraçado esse contexto, né, porque os caras são tudo marrento e tal, não, a gente é feito de ferro, quebrado, cara, o bicho que mais precisa de ajuda é o tal do militar, é o tal do polícia, é a galera que mais precisa de ajuda. Enfim, sempre tive essa gana, nunca entendi, comecei a entender depois na adolescência, com o meio que eu vivia, conversando, indo atrás, e muita gente falou pra mim, cara, não vale a pena. Tenho amigão meu, assim, que ela serviu durante 12 anos na cavalaria aqui de Curitiba como policial, falou, cara, não, eu passei no concurso, fiz 12 anos de polícia, passei frio pra caramba, corri atrás do bandido, fiz tudo que tinha que fazer, agi pelas vias certas, vi muita coisa errada que eu não gostei, vi muita coisa certa que eu gostei. Não vale a pena, não vai, não faz, mas eu sou teimoso, eu gosto de ver as coisas por mim mesmo, formar minha própria opinião. Muita gente já falou pra minha cara também que não vai dar certo, não será mesmo, tem como ganhar mais aqui fora, né? Então não é só pelo dinheiro. Eu já parei pra pensar, e se eu ganhasse a Mega Sena, eu ia desistir de sonho? Não, eu ia fazer mesmo assim, só que mais tranquilo, né? Só que pagando de playboy daí. Então sempre tive essa gana, essa pira de ir pra esse meio. Até pelo modo como eu vejo a vida, como ela é. As pessoas são como engrenagens na grande máquina que é o universo. Cada um tem seu papel aqui e cada um vai exercer esse papel da melhor maneira possível. E se você não o exercê-lo, vai ser uma sacanagem do cacete, né? Com todo mundo. Com todo mundo. É isso como eu vejo, assim, cada um tem um papel. E eu tenho essa questão, assim, descobri que... não descobri, mas senti que meu propósito está alinhado nessa linha, assim. Chulamente falando, o que seria? Correr atrás de bandido. É o que eu quero, né? Então vamos lá, vamos treinar, vamos estudar pra isso, né? Ou atrás de caras maus, digamos assim, atrás de injustiça, de modo geral. E, mas como faz isso e tal? O meu modo, como eu vejo o mundo, é indo pra esse meio. Já tentaram me falar que, tem outras maneiras, educação, você pode virar, você é um cara que sabe explicar uma ideia muito bem, vira professor, cara, vai virar professor de cursinho, vai estudar. Não quero. Acho legal a ideia, ganhar legal, mas não quero, entendeu? Não sei, eu não consigo, não quero, não dá. Eu acho muito interessante uma ideia de sociedade que para contextualizar um pouquinho mais. Tem um tenente coronel que serviu no Vietnã chamado David Grossman. Ele se não me engano, ele é PhD inclusive em sociologia. E ele escreveu um livro chamado On the Killing, onde ele tem uma releitura da sociedade de uma maneira simples para falar para o pessoal como funcionam as coisas, para explicar determinados meios de pessoas. Eu sempre uso isso como exemplo para me explicar também um pouco. Que é assim,
Existe o cidadão comum que vai fazer as coisas comuns e que vai agir em prol do comum ao favor dele, e ele quer ficar confortável a vida inteira. Ele vai procurar esse conforto, ele quer nascer, crescer, trabalhar e seguir a grande massa, né? E essas seriam como se fosse um grande rebanho de ovelhas. E, cara, a gente depende a grosso modo, né, analogicamente, depende das ovelhas, né? Dependemos disso. Agora, existem alguns indivíduos no meio, na selva de pedra, que caçam essas ovelhas. São indivíduos providos de violência, não se importam em provocar essa violência, não se importam. E isso sou eu linkando lá atrás, naquela analogia da minha infância, onde eu apanhava pra caramba de pessoas que não se importam, sempre queriam me... Não se importam com o próximo, pensam no seu bem próprio primeiro e querem e tomam o que é teu e não importa em tirar o que é teu, mesmo que isso custe a sua vida. É igual um lobo atacando um rebanho de ovelhas. Ele está com fome, ele vai atacar, ele vai dilacerar uma e vai embora, e no outro dia ele vai voltar. Só que existe uma raça um tanto quanto mais rara, que também é provida de violência, que também recebeu esse dom de exercer tal coisa, mas que também em conjunto tem uma vontade inerente, ou que foi ensinado, de proteger, né? Tem esse dom, mas sente essa vontade incontrolável de proteger o rebanho, que seriam os cães pastores, tá? E assim, o lobo não gosta do cão pastor, as ovelhas também não gostam do cão pastor. O cão pastor, ele tem garras, ele tem presas, ele tem orelha pontuda e tem um focinho, e sempre está rondando. Mas quando o lobo aparece, todo um rebanho se esconde atrás de um único cão, e o lobo não ataca, porque sabe que não vai ter chance. Então eu aprendi eu era uma ovelha, me mostraram que eu posso ser algo maior. Opa, caramba, nossa, eu posso ir para isso? Posso. Eu posso ficar aqui quentinho, confortável e sofrer e pedir por piedade e me sentir frágil em todo momento? Posso, tá tudo bem. E isso é um grande problema que eu fui linkando lá atrás, que tá tudo bem, as pessoas vêm e te fazem de coitadinho quando você tá triste e te deixa viciado em ser coitadinho. Pode. Ou não, ou eu posso passar por outras situações, me capacitar, ir pra... Mesmo que eu não tenha esse dom da violência, mas eu tenho essa vontade de proteger o que está atrás de mim, o que está junto comigo, quem está junto comigo. Eu quero que as pessoas que estão do meu lado se sintam seguras, e eu quero me sentir seguro, e eu não quero mais sentir aquilo que eu sentia lá atrás. E assim eu faço essa analogia do cão pastor, e então eu procurei ir para esse meio. Essa última vez, agora entrando de fato no assunto, eu decidi ir para a Legião Estrangeira, e eu tinha um plano A e um plano B. O plano A era passar na Polícia Militar aqui do Paraná. Como eu disse, eu sempre fui um cara ruim de estudo, nunca entendia como eu comecei a aprender, como eu funcionava, como minha cabeça funcionava recentemente, né, de uns anos pra cá, né, de como eu consigo aprender melhor, e eu tive que me ensinar a aprender, sabe? Porque é complicado. E comecei a estudar para concurso. E se não der certo, eu vou para Legião Estrangeira Francesa. Então, plano A, plano B, beleza. Dali, comecei a estudar. Isso já em 2020 abriu concurso, abriu o concurso, me inscrevi, alta pandemia, a empresa que eu tava super bem, ganhava legal, fechou. Putz, que brabo, né? Aí na época eu tava com uma pessoa nada legal. Tudo era ruim, tudo era motivo. Dá pra entrar nesse assunto depois, né? Enfim, é um relacionamento bem abusivo, obsessivo. Enfim, terminou de me destruir. E eu queria estudar pra concurso, não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Até porque essa pessoa também era mais apontado, via essa questão de eu querer ser policial, porque eu tenho uma visão política, e eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso, e ela também curtia uns tóxicos, né?
então não ia dar certo. E ela só me jogava pra baixo, e pá, e eu já, ai meu Deus, e tô sem dinheiro, a grana tá acabando, e pô, ai, eu queria isso, e agora? Tive uma primeira quebra, foi aí. Passou esse relacionamento, comecei a respirar, acabou de maneira pancada, assim, bem pancada, assim, foi a pessoa, digamos assim, tentou de N maneiras acabar tanto com com a minha parte social, a parte emocional, e isso porque eu deixei, isso é o outro problema do cara que tem depressão, tudo é culpa dele também, é dos outros e dele sente essa culpa, tem essa vergonha, eu me sentia envergonhado, todo mundo me avisou, e eu ficava com essa vergonha, e eu comecei a me reerguer, arranjar outro trabalho, comecei a voltar com essa ideia de estudar, vamos estudar para concurso de novo, vamos, agora deixa eu cuidar do jardim, vamos cuidar do jardim, vou cuidar do jardim, e a gente foi indo, e eu fui indo nessa questão de cuidar do jardim, as borboletas vêm, né? Deixa eu cuidar de mim, deixa eu me livrar dessa vergonha, sabe, deixa eu voltar para os planos, deixa eu me achar de novo, vamos. E também se deve ao fato de eu ter esse histórico, né, marcial, esse histórico de artista marcial, esse histórico filosófico de entender que é contra a gente o jogo, né? E comecei de novo. E quando eu aceitei novamente eu mereço o melhor, eu sou melhor que isso, eu mereço o melhor que a vida pode me dar e que tudo pode acontecer comigo, mereço. Quando eu comecei a me dar esse sentimento de merecedor, minha esposa surgiu na minha vida. Nossa, caiu assim, pum. Não caiu assim, pum, entendeu? Né? Mexe os pauzinhos, entendeu? Mas ainda assim, aquela insegurança de garoto, de menino, que eu confessei pra ela depois, cara, eu tinha um medo do caramba de você me dava medo, porque eu achava você, meu Deus, inalcançável, assim, pra mim você era, poxa, nossa, é um negócio, né, mas eu falava, não, mas eu sou foda, passei por coisa pra, né, eu tinha que falar pra mim mesmo isso, antes de encontrar ela, eu falava, não, eu sou foda, eu passei por muita coisa nessa vida, posso não ter grana, mas eu tenho vivência, tenho força de vontade pra caramba, eu sou um cara 10, e de encontrar ela, né, e foi assim, foi desenrolando, né, e até hoje quando eu conto isso, eu olho pra ela também com essa admiração, eu falo, cara, que mulher, como, sabe, como, nossa, e a mesma coisa, e aí que é a teoria o homem é um cara que é idiota por natureza, mas quem vier por trás ou impulsiona ou traz pra baixo, se fez real, porque a partir daí as coisas começaram só a dar certo. E naturalmente, e pequenas vitórias, assim. Vamos tentar, e dava certo. E a gente, do jeito que a gente se achou, a gente ficou e se grudamos, e a gente já tinha essa vontade de ser pai e mãe. Só que ela tinha problema de engravidar. E a gente já sabia disso. Então, e eu contei meus planos pra ela, seguinte, quero ser polícia, quero correr atrás de bandido, se não der certo eu vou lá pra França, puta que pariu, vou ficar um ano recluso num quartel lá, só vou poder te ver depois de um ano inteiro, te levo pra lá, e a gente constrói nossa vida lá na Europa, e ainda assim, volta e meia, a cada 6 meses vou estar em missão, em algum lugar no Oriente Médio, ou em algum lugar na África, ou pra onde me mandarem. Aceita? Você tem certeza? Aceita. Puta que massa, caralho. Então essa porra, minha guria só incentiva, cara. E foi indo. Inclusive, quando chegou perto da prova da PM, eu olhei pra ela, amor, vou largar tudo, só vou estudar. Vai? Então vou vender a moto, dá pra segurar um tempinho, né? Então só vou estudar, falta 3 meses, 4 meses, doce ilusão, né? 3 meses pra prova, então vou estudar. Eu comecei a investir todo o meu esforço, só sentava, né? Era assim, acordava, ia estudar, estava umas 3 da manhã, mais ou menos, umas 3 da manhã, ia dormir. Acordava umas 10 da manhã, ia estudar. E foi, até o dia da prova. E eu sabendo das minhas dificuldades em relação a essa questão acadêmica. Passava por cima.
Enfim, levei um pau nessa prova, meu amigo. Quem fez tá ligado que o bagulho veio sinistro assim. Passou quem tava há 5 anos, quem tava estudando já Anos. 10 anos, 2, 3, 4 anos, assim, e já olhando essa prova, já se preparando para isso. E também não é assim para passar no concurso público. Ainda você tá enrolado esse troço. E você vê como as coisas não. Nossa, eu chorei. Eu vou falar assim, cheguei em casa, chorei. Não me deu tanta, me deu uma recaída assim, mas é porque como eu já tinha um plano B, eu segurei as calças assim, deu uma. Fiquei meio ruim, eu já tava lá na Decathlon, inclusive. Fiquei meio. Não, beleza. E eu já comecei a me estruturar daí pra sair fora do país, ir lá pra Legião Estrangeira. E nessa daí eu comecei a gerar essa ansiedade, tem que dar certo, tem que dar certo. E daí o Liam, a gente descobriu que o Liam tava vindo. Caraca, eu sempre quis ser pai, ela sempre quis ser mãe, mas não agora, caralho, meu Deus do céu. Não terminei a faculdade, não tem dinheiro pra, né, pra dar a bunda de troco, não tem. E cacetada, e é caro uma criança, meu Deus do céu. E pô, eu vou ter que prover, um dia eu vou ter que prover, né? Uma família agora, tipo, é o meu real. Aí gerou já um certo medo, dei uma mistura de coisas. Cara, pai ou mãe que já passou por essa situação sabe o turbilhão de sentimento que é. E se você já tem propensão, ou o troço acaba de ir de vez, ou você decola. No meu caso, fui decolando. Deu certo, e foi indo. As vezes foi indo, a gente foi fazendo. A mãe dela ajudou pra caramba, ainda ajuda pra caramba em toda essa questão, dá uma base muito forte pra gente. Muito grato, sou muito grato em relação a isso. Beleza, e nesse meio tempo fui preparando o físico e já gerando, e novamente, apostando na minha felicidade, né, numa grande tacada para dar certo. Comecei a juntar expectativas e joguei lá nessa questão da Legião Estrangeira. Chegou o grande dia de, bom, firme, forte, nossa, treinei pra caramba, guardei uma grana. E o que o espertão aqui faz? Sabendo que a minha mulher apoia em tudo, quer saber? Eu vou ganhar em euro, vou rasgar a conta bancária. Agora vou rasgar de pegar dinheiro do banco agora e a gente vai viajar em umas 3 semanas, em que a gente vai ficar um ano sem se ver. Agora a gente vai viajar umas 3 semanas, vou rasgar a conta bancária. A grana já tá comprada, a grana para levar lá já tá contada. O resto agora, meu amigo, Miami. Só felicidade. Só felicidade agora vamos... Bala. Agora vai, Porra, alugamos o carrão, fizemos um Enterprise, comemos bem pra caramba todos os dias. Nossa, foi, e o Liam pequenininho ainda, a gente tirando um monte de foto, né? E eu sempre pensando, puta, mas... Eu, naquele sentido, cara, mas vai demorar pra ver isso aqui de novo. E eu olhava pra eles e pensava nisso. Dava aquele... Não, foda-se, vamos correr. Demorar, eu pensava nisso e falava, mas é pra eles. É pra ele, é por ele. Tem certas coisas que eu não tive, que eu quero dar, pelo menos orientação, ou uma boa base educacional, e para essa guria eu quero dar, e eu quero ter essas condições. E sem dinheiro, que é não é o fim. A galera acha que dinheiro é o fim, mas ele é um meio para você conseguir possibilitar outras coisas para quem você ama. E eu quero ter isso, e ganhando em euro no começo, para eu começar a construir meu currículo, para daí depois ter as experiências que eu quero ter, para montar a minha empresa do que eu quero ter, com investimento, né, com dinheiro guardado. Vai dar tudo certo, vai lá, vamos lá, é nosso. E eu vejo cada cara, eu olhava assim, tenho amigos lá, falava, cara, entra cada jagunço aqui que, pelo amor de Deus, que é teu, a gente tá treinando em um louco, e lá é muito físico, né, fui pra lá. Deu dia, foi um chororô do caramba no dia do aeroporto. E eles fazem chegando lá já sabendo como funciona a Legião Estrangeira. E já no meio do caminho me dava uma agonia, muito choro, assim, sabe? E eu segurando, no avião, que foi de São Paulo até Madrid, que lá ia fazer uma ponte, eu chorei acho que umas 4, 5 vezes, assim, ó. Tava todo mundo de máscara mesmo, tudo SUS, tudo certo, então eu chorei, eu chorava. E quando eu cheguei lá também começou a bater uma melancolia. Era um mix de, nossa, caramba, tô realizando uma parada, tô fazendo um troço, mas tô me sentindo triste. Tô me sentindo...
mas vamos fazer, eu já tô aqui agora, investi esse troço. Tem um monte de gente que gerou expectativa em mim, porque eu saí falando pra meio mundo também. E eu tive que falar pra meio mundo, porque tinha gente que dependia de certas coisas que eu fizesse. Falar, ó, não vai dar porque eu vou fazer tal coisa. Ah, não vai dar, né, minha família, familiar e tal. Moral da história. Reprovei no exame médico. Por detalhe. Por detalhe, né? Lembra aquela inflamação no ouvido que eu falei lá atrás? Tinha formado, né? Eu sempre tive uma perfuração no tímpano. Fui ver isso uma vez, fiz uma cirurgia, o médico me falou, ó, tem chance de não curar, você vai ter que voltar aqui depois. Quem disse que o cara volta na porra do médico pra ver? Não volta, não voltou. E eu só cuidava, né? Ia fazer nação, botava tampãozinho e ia. Fiz a cirurgiazinha, tá zero, vamos. Me reprovei por causa disso. Passei no exame físico, que é o mais difícil. Entrevista, né? Que pergunto quem que é você, querem te conhecer. Os 2 psicotécnicos que eles fazem, né? E você tem que explicar. O legal é que ele faz o psicotécnico, tem uma provinha lá. Pra resolver as questões lógicas, assim. E eles te perguntam, como que você resolveu isso? Você tem que explicar como Você tem que explicar qual que foi o teu raciocínio, como que você resolveu aquele troço. E se enrolou, próximo. Né? E eu não sei como que eu não me enrolei, porque né, eu costumo me enrolar bastante às vezes. Reprovei por causa disso. Pensa num cara que aí eu quebrei. Aí eu fiquei devastado. Isso aí eu demorei um tempo ainda, assim, sabe? Pra voltar pra mim, pra mandar uma mensagem pra ela. Foi a primeira pessoa que eu avisei. Mas demorei um tempo ainda. E aí, outra parada que eu sei que traz o cara, né? Olhando mais pro lado masculino, vergonha. Qual for o sentimento de vergonha que o cara sinta, é o que o cara se afunda de verdade. Então vamos lá. Se o cara sente vergonha de alguma coisa que ele fez ou faz, ou deixou de fazer, ou por algum motivo tá sentindo vergonha, o cara mergulha. Aí eu mergulhei num poço de depressão. Eu sabia que eu estava assim, já estava assim, e foi instantâneo, né? A química no meu cérebro eu senti bater assim, e eu não conseguia sair daqueles vislumbrar. Eu dava aquela que igual um grande mergulho, eu conseguia respirar. Mas eu vou conseguir um trampo legal em tal lugar, né? Falando com ela, eu volto pro Brasil, eu vou conseguir um trabalho legal em tal lugar, acho que dá para mandar currículo lá. Eu respiro, mas já voltava de novo para aquele. Eu olhava pra minha conta lá, menos 21.500 reais. Um filho em casa pra criar. E a vergonha batendo. Cara, eu vou ter que agora pedir, sempre falar agora, até eu recuperar disso aqui, falar, ô sogrona, termina de alimentar. Nossa! Como que eu ia olhar pra cara e comecei a pensar como que eu vou olhar para a galera que, tipo, poxa, né, que eu ia vencer, que eu ia conseguir isso aqui. E começou a vir assim, e vergonha, e como que eu vou sair disso, e tô sem dinheiro, e tô quebrado, e tô fudido, e nossa, cara, quem que vai me ajudar? Mas tem ninguém que possa me ajudar, não tem como, e voltei pra casa, né, nem jeito de adiantar a passagem, a mulher foi super guerreira, né, deu um jeito daqui do Brasil adiantar minha passagem lá, que eu não conseguia falar uma porra nenhuma de francês. Sem comunicação. Aí eu fui voltandinho e tal, cheguei em casa destruído, assim, só naquele, aí eu já cheguei, eu já tava trabalhando, né, tinha voltado a trabalhar, então eu ficava direto com ele. Aí eu já não ia correr, eu já não pensei num plano pra seguir a partir dali. Eu fiquei um mês num marasmo de não sei o que eu faço. Eu vou tentar um empreguinho aqui, não dava certo. Aquele emprego não chamou. E as contas vindo, né? As contas vêm, falar, quer saber, eu vou aceitar, já vivi na merda mesmo. Aí você aceita a porra da situação. Aí comecei, eu tava filezinho, né? Eu tava com na época, fui pra lá, 91 quilos, músculo, cara, agora eu tô com 100 e alguma coisa, 101, pesei hoje. Descontando doação, não fui. Voltei agora a me movimentar.
a ter aquele ritmo, a ter um pensamento mais aguerrido. Agora estabelecer um novo... Mas sentia vergonha, não queria falar com ninguém, não queria, sabe? Pegava o Liam, chorava. Pegava o Liam e chorava. Pegava o Liam e chorava. Aí eu comecei a não pegar o Liam. Deixava no carrinho só e tal, queria que ele dormisse, tá? Aí eu ia pro banheiro e chorava. Acordava, não queria que ela visse eu, né, que eu tava com vontade de chorar, deixava e levava pro trabalho, aí depois que eu levava pro trabalho, voltava chorando. Falei, cara, isso não é vida, caralho. Nossa, dá um negócio aqui. Cara, até que... assim, o estalo vai vindo, né? Eu acho que eu me permiti até esse momento, né? Normalmente eu falo, cara, 24 horas pra chorar. E depois segue o baile, mas não é bem assim. Aí eu comecei a falar, cara, eu tenho que começar aí. Mas eu não teria saído dessa última agora sem ajuda, né? Ela sendo ela, né? Minha esposa sendo ela, me abraçava forte. Não falava nada, só me abraçava forte, firme. Deixava eu chorar junto. Minha sogra, mãezona, chorava junto. Pai, vai dar tudo certo. E ambas sempre me mandando mensagem de, vai passar, vai dar certo, vai passar, vai dar certo. Nada daquele papo clichê que a gente escuta aí. Para de chorar. Mas desse jeito não vai dar certo mesmo. Sim. Mas se você ficar assim sempre, por tudo que te acontece, sabe? Nada. Não apontaram um dedo pra nada. Não me apontaram nenhum dedo. Muito pelo contrário, né? Teve acolhimento. Isso, teve o acolhimento, mas não me tiraram pra coitadinha. Sim. Entendeu? Então foi muito dosado. Mostraram a capacidade que você tinha em sair da vida. Isso, e ao mesmo tempo eu falei, cara, eu não posso ficar muito tempo assim, porque, porra, não dá pra ficar tempo demais assim também. Isso se deve ao meu histórico também. E é tudo uma questão de deixar a ferida fechar. E eu, claro, a gente remói. Todo mundo que tem depressão remói muito o passado, fica muito no EC. Uhum. E daí eu tive coragem, sendo que é uma coisa boba, eu fui conversar com um amigo, que eu sei que passou por um momento muito difícil. E eu vi ele estava muito bem. E eu não fui pra ele, eu não fui pra esse amigo chorar as pitangas, reclamar da vida e falar, nossa, eu tô muito triste, deu muito tudo errado, isso só aconteceu comigo. Não. Eu fui nesse amigo que eu sei que ele se fodeu de verde e amarelo em todas as bandeiras que você imagina. Passou por um momento muito obscuro, porque eu conheço, sei como ele funciona. E quando eu revi ele, reencontrei com ele, ele tava 10 assim, sabe? Ele não tava mantendo as aparências. A gente sente quando ninguém tá mantendo as aparências. Ele não tava mantendo, ele tava 10, tava... Fui conversar com ele, olha, seguinte, deu merda, estou me sentindo assim. Porém, eu quero saber o que você fez, qual que foi a tua... Foi perguntar pra quem já passou por isso e saiu. Quem que... Não, podia ter procurado um psicólogo. Já tentei, já fui fazer, já tive a experiência de uma psicóloga. Não assim, por 6 meses eu fiz psicóloga, né? Fiz sessões, mas eu não tive aderência. Eu esperava outra coisa vinda desse profissional, assim, ou o método como ela trabalhou comigo não teve ligação. Numa outra situação que eu tivesse aqui, não ligou, sabe? Não teve conexão. E daí eu deixei de lado, quer saber, esse outro modo aqui eu volto pra cima muito mais rápido, né? Daí eu voltei pra isso. Então foi esse mês, assim, e foi essa vivência. E daí nesse segundo mês é correr atrás do prejuízo. Ainda posso... Ninguém sai, ninguém tá 10, a não ser que eu esteja com drogas. Se eu estivesse utilizando drogas, medicamentos, aí eu ia estar uau, não. Por um momento, né? Por um momento, né? Eu tô subindo a colina, né? E aquela velha dizer, né? É na subida que a canela engrossa. Tô sentindo que eu tô na subida de novo, né? Aos poucos vai se estruturando de novo. Eu sei que o estrago foi feito, eu sei o que aconteceu, eu sei o que rolou,
Não penso, aí eu aprendi, cara, não vou pensar no que me machuca, que vai me fazer remoer. Não vou pensar nisso, não vou pensar naquilo, não vou pensar nesse outro. Não vou pensar, simplesmente vou afastar da minha cabeça. O que eu vou pensar? Vou pensar daqui e agora. Teve um livro que me ajudou muito nesse começo de mês, inclusive, nesse segundo mês, né? Porque é bem recente isso, bem recente. Que é o Poder do Agora. Devorei aquele livro, ele é bem prático, né? Algumas coisas de respirar, ele fala que a gente vive muito ou no passado ou no futuro. A gente come pensando no futuro ou come pensando, dorme pensando. Só que a gente nunca está no aqui e agora, é muito difícil. Ele ensina métodos práticos e você está no aqui e agora. Fala de fato, você tem um problema agora, de verdade, agora. Nesse segundo, você tem um problema. Muito raramente. Porra, pensando, aí você para pra pensar, que filho da puta, não tem mesmo, né, cara? Porra, não tô com fome, não tô com sede, não tô sentindo frio, eu tô sentadinho, eu consigo me comunicar com quem eu quiser, eu tô relativamente confortável, não tô doente. E você começa a listar, e daí foi um exercício que eu comecei, toda vez que eu começava a sentir, pensava, porque às vezes você não controla, né? Não tem controle absoluto, né? Vinha algum pensamento, eu começava, cara, calma, começava a fazer essa lista. Eu tô assim, não do que eu já fui, do que eu sou, mas do que no momento agora, qual que é o problema? Não tem nenhum problema, então passava, né? Que nem eu listei, assim, passava. Aí, tamo aí. Isso foi como eu já... Uma das técnicas, né? E a outra pra mim, é exercício físico. Voltando pra rotina de exercício físico, uma corridinha. Aí me senti bem. Até porque libera um monte de hormônio, né? Do prazer, de realização, de trabalho, de tudo. E que eu faço a vida inteira, né? Um hábito, né? De exercício físico. Você se sente bem cumprindo uma tarefa que você sabe que você tinha que estar fazendo. Porra, legal. Tamo voltando. Né? E aos poucos dá pra vislumbrar. Nossa, falei pra caceta agora. Dani, pra terminar, pega o iPhone e grava aí uma mensagem pra galera, pros homens. Tipo, foca nos homens. Focar na rapaziada. Na rapaziada. Manda só uma mensagem pros homens. Ah. Eu vou acrescentar. Tá. Então, pra rapaziada, pra galera, assim, eu sei, né, o que é se sentir tristeza, sentir principalmente vergonha e triste, e vergonha pelo que né, ou pelo que deixou de fazer, do que deixou, ou pelo que fez, não importa. A real vergonha e a real coragem, né, é você achar que é fraqueza algo que não é fraqueza, sendo que tem que ser muito corajoso para mostrar as feridas, mostrar o que dói e deixar com que se cure, né? Aquela velha história de dar tempo ao tempo, sim, é verdade, mas não é só isso. E tem que fazer por onde, né? Tem que ter a ação. Não dá pra esperar. Então, assim, aquela questão de homem não chora, não existe. Homem chora muito, chora de Nossa Senhora. Mas sofra intensamente, mas de uma vez só. Porque senão vai te correr. Não adianta guardar nada, né? A gente só guarda coisa velha, é bagagem e já só vai fazer peso na mochila, né? Não adianta, não vai agregar em nada, né? E eu acho que aquela velha história, né? Perdoe a si mesmo, né? Se perdoe, de verdade, mas só cometa esse erro uma vez só. Cometa outros erros e se perdoe novamente. Se perdoe por um erro diferente a cada dia.
não tem muito além a partir daqui, porque é só contra você e é só com você, né? A cada instante, a cada minuto, a cada segundo, né? E espero que ajude alguém em algum lugar do mundo, em algum lugar desse país, em algum momento, né? Ou alguma coisa que eu falei aqui, alguma coisa que eu estou falando agora, né? Então, nunca fora da luta.